Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós iremos estudar sobre as rochas. E para vocês, o que são as rochas? Elas são formadas de quê? E como é que elas são originadas? Quais são os processos que acontecem para a formação de uma rocha, por exemplo? Vamos à nossa aula? As rochas são estruturas sólidas, formadas de substâncias organizadas, variadas. Essas substâncias são chamadas de minerais. Então, toda rocha é formada por minerais. Mas o que são minerais? Os minerais são estruturas sólidas que se organizam e podem formar as rochas. Eles podem ser de ferro, de alumínio, de cobre, de cálcio, de ouro, carbono, e aí eles vão formar as rochas. Eles podem misturar e formarem rochas diferentes. Então, por exemplo, esse tipo de mineral pode se juntar a esse e formar uma rocha, chamada de granito, por exemplo. Rochas formadas de minerais de ferro ou de alumínio. Rochas que têm minerais de ferro, mas também têm minerais de ouro e assim por diante. As rochas elas podem ser de três tipos: as rochas magmáticas, rochas sedimentares, rochas metamórficas. Qual é a diferença entre elas? Todas são sólidas, todas são formadas por minerais. Vamos ver a origem de cada uma delas é diferente. As rochas magmáticas, a origem dela é a partir do magma. Magmática porque vem do magma. Onde é que tem magma? Tem no manto da Terra. Dentro do nosso planeta Terra existe a camada do manto e a camada do núcleo, fora a crosta terrestre que fica na parte mais superficial da Terra. Quando essa crosta tem alguma ruptura, alguma falha, alguma fragilidade, o manto ele pode escorrer para fora dessa crosta. E aí ele vai sair na forma de larva, de vulcão, por exemplo. Então, esse magma do manto, ele quando sai da crosta terrestre, ele vai se resfriar e vai formar um tipo de rocha chamada de rocha magmática, porque é uma rocha formada do magma. Outro tipo de rocha é a rocha sedimentar ou rochas sedimentares. Geralmente essas rochas sedimentares nós podemos observar camadas dentro delas. Mas por que isso acontece? Como é que essas rochas sedimentares são formadas? Então, as rochas sedimentares elas são formadas de sedimentos, fragmentos de outras rochas. Como acontece essa fragmentação? Então, por exemplo, uma rocha qualquer, pode ser magmática ou outra, ela está sofrendo a ação da chuva diariamente, ou do sol, ou do vento. E aí, ao longo de milhões de anos, essa rocha vai se modificando, vai se fragilizando, vai se quebrando, rachando. Então, antes era uma rocha, depois ela começa a ficar toda quebradiça e os sedimentos vão se soltando dela. Esses sedimentos, eles não vão ficar parados ali no ambiente. Eles continuam sofrendo a ação da chuva, do sol e do vento e vão se depositar aonde? Em regiões mais baixas, em regiões de depressão. Por exemplo, dentro dos oceanos, que são regiões mais baixas, ou dentro de depressões no solo, por exemplo. E aí esses sedimentos vão se juntando e vão formando camadas. As camadas de cima pressionam as camadas de baixo e as camadas de baixo vão se tornando mais rígidas até formar uma rocha nova. Então, anteriormente eram apenas fragmentos e sedimentos. Agora, depois de tanta pressão que esses fragmentos sofreram por causa das camadas que foram se depositando acima, ele vai se tornando uma rocha. Como é o nome dessa rocha? Rocha sedimentar, porque é formado por sedimentos.
Rochas sedimentares são formadas de sedimentos que se solidificaram, que se agruparam, certo? Aí nós podemos encontrar fósseis também dentro dessas rochas, animais mortos que não conseguiram sofrer decomposição por algum motivo, e aí ao longo do tempo, se essa rocha for desgastada, nós podemos encontrar algum fóssil e estudar. Certo? Aqui são alguns exemplos de fósseis que podemos encontrar nas rochas sedimentares. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas, metamórfica significa metamorfose, vem de metamorfose. Metamorfose significa transformação, mudança. Então, rochas metamórficas são rochas que sofreram uma transformação. Todas essas rochas sofreram transformação, mas que tipo de transformação? Então, elas eram algum tipo de rocha qualquer, poderia ser magmática, sedimentar ou outra, e aí elas vão sofrer a ação da temperatura e da pressão. Altas temperaturas e alta pressão modificam as rochas e tornam elas rochas metamórficas. Então, por exemplo, aqui nesse desenho nós podemos observar a rocha metamórfica. Ela tem uma organização e é feita de minerais, como toda a rocha. Ela pode ser formada a partir de uma rocha ígnea ou rocha magmática. Ela pode ser formada a partir de uma rocha magmática que sofreu algum tipo de aquecimento debaixo da terra e aí se modificou. Os minerais dele eram dessa forma, os minerais dessa rocha eram dessa forma, e eles se reorganizam e formam um outro tipo de rocha, a rocha metamórfica. A rocha metamórfica ela também pode ser originada a partir de rocha sedimentar. Então a rocha sedimentar é formada de sedimentos, mas essa rocha sedimentar ela pode sofrer uma alta pressão, digamos que ela fique na parte de baixo, sofrendo pressão na parte mais baixa da crosta terrestre, sofrendo pressão e temperatura. Então essa rocha ela vai se modificar e vai se tornar uma rocha metamórfica. Exemplos de rochas magmáticas: granito, basalto e o quartzo. O granito ele é formado de certos minerais, o basalto de outros e o quartzo de outros. Todos eles são formados do magma do manto. Só que a diferença entre eles é que eles sofreram diferentes formas de solidificação e organização. O ambiente era diferente entre eles, então houve a formação de rochas diferentes. Exemplos de rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares são formadas de sedimentos. Se os sedimentos forem grandes, como a gente chama de seixos, esses seixos vão formar rochas sedimentares chamadas de conglomerados. Se a rocha sedimentar for formada de areia, a gente vai chamar de rocha de arenito. E se essa rocha sedimentar for feita de argila, que são grãos menores do que o da areia, nós vamos chamar de rocha argilito. Exemplos de rochas metamórficas. Então, rochas metamórficas são rochas que sofreram metamorfose. O mármore, aquela rocha que a gente utiliza como a produção de bancadas, de mesas, de pisos, ela é formada a partir de outra rocha. Então, revisando, gente. As rochas magmáticas, rochas sedimentares, rochas metamórficas. Rochas magmáticas, elas são formadas a partir do magma que se solidifica, se cristaliza e forma a rocha magmática. A rocha sedimentar, ela é formada a partir da erosão de alguma rocha. Essa erosão, essa fragmentação da rocha vai formando sedimentos que vão se solidificando até formar a rocha sedimentar. Rocha metamórfica, ela é proveniente de uma rocha magmática ou de uma rocha sedimentar
ou mesmo da própria rocha metamórfica que sofreu altas temperaturas e altas pressões, se tornando uma rocha metamórfica.